Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O PS agendou para hoje este debate sob o título da asfixia das famílias. E o Sr. Deputado Pedro Marques fez uma intervenção daquela tribuna caracterizando a forma como as famílias portuguesas têm empobrecido, mas não deu resposta a duas questões centrais neste debate. Duas questões que são a de saber se todas as famílias estão a empobrecer da mesma forma e porque é que as famílias portuguesas estão a empobrecer. E relativamente à primeira pergunta é preciso ter em consideração a sua importância, porque nem todas as famílias portuguesas estão a empobrecer. As famílias que vivem dos rendimentos do capital, as famílias acionistas dos grandes grupos económicos e dos grupos financeiros, as famílias que vivem da especulação, do lucro, da exploração do trabalho alheio, essas não só não empobrecem, como encontram no Portugal de hoje condições de acumulação da riqueza que nunca antes tiveram, à custa do saque de recursos públicos, à custa do saque de recursos que são de todos e são do país. As famílias que hoje em Portugal empobrecem são as famílias dos trabalhadores, dos pequenos e médios empresários, são as famílias do povo português que se vêem roubados nos seus direitos, roubados nas suas condições de vida. E a segunda questão central, que é de saber porque é que hoje em Portugal empobrecem estas famílias, essa questão encontra resposta num elemento que o Sr. Deputado Pedro Marques infelizmente não quis trazer a este debate, que é o pacto de agressão ao povo e ao país, que foi assinado por estes três partidos que se comprometeram com a Troika e que hoje é mais que evidente que é um verdadeiro pacto de agressão ao povo e ao país. É um pacto que está a conduzir ao roubo dos trabalhadores, ao roubo nos seus salários, ao roubo nas suas condições de trabalho e nas suas condições de vida, ao roubo dos desempregados que ficam cada vez mais desprotegidos e sem condições mínimas de vida, ao roubo dos micro, pequenos e médios empresários que se veem obrigados a fechar portas e a abrir falência porque estão arruinados com esta política económica por este pacto de agressão. É um pacto de agressão aos reformados e aos pensionistas que, ao contrário daquilo que diz aqui o Sr. Ministro, não vivem hoje dias, Sr. Ministro, não vivem hoje dias de felicidade nunca antes vivida. São reformados e pensionistas a quem antes o CDS reconhecia tudo e que dizia defender e para quem a primeira medida que tiveram foi mandar devolver milhares de euros a pensionistas e reformados que recebem por vezes menos de 300 euros por mês. Isso é a marca da política social injusta, da verdadeira injustiça social que o CDS levou aos reformados e aos pensionistas deste país. Mas hoje em Portugal o pacto de agressão ao povo e ao país está a empobrecer todas estas famílias para transferir para os grupos económicos e para os grupos financeiros milhares de milhões de euros. E é essa a verdadeira natureza, é essa a verdadeira razão que justifica o assalto generalizado que este Governo, por via do pacto de agressão, está a desenvolver aos portugueses e aos recursos do país. Estão a ser assaltados os portugueses que trabalham, estão a ser assaltados os portugueses de menor recursos para transferir fabulosos lucros para o setor financeiro, milionárias quantias para tapar os buracos da banca, para tapar os buracos dos setores financeiros, que durante anos e anos viveram da especulação, distribuindo lucros que não tinham e que hoje não querem perder essa posição. Podemos falar nos 12 mil milhões de euros garantidos à banca através do Orçamento de Estado, utilizando recursos públicos, utilizando os impostos pagos pelos portugueses. Mas podemos também falar das milionárias parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas que este Governo se comprometeu a rever e que até hoje se conhece zero medidas que tenham sido tomadas para rever as parcerias público-privadas, que significam, uma vez mais, milionários negócios à custa dos recursos públicos, à custa dos recursos dos portugueses. Quando falamos hoje da asfixia das famílias, senhoras e senhores deputados, temos que falar do processo que está em curso de retrocesso social de décadas nas condições de trabalho dos trabalhadores portugueses, com a discussão da legislação laboral que está em curso nesta Assembleia da República. E, Sr. Deputado Pedro Marques, quando o Sr. Deputado faz intervenções como aquela que fez de cima daquela tribuna, era bom que respondesse à pergunta o que é que o PS está disposto a fazer para libertar as famílias trabalhadoras deste país da asfixia que está a ser imposta por este pacto de agressão e por este Governo. O que é que o PS está disposto a fazer para garantir às famílias portuguesas, aos trabalhadores portugueses, o alívio dessa asfixia? Não é votando com a direita as normas das horas extraordinárias, cortando as horas extraordinárias aos trabalhadores, que se consegue resolver o problema da asfixia financeira. A resolução desta asfixia que está hoje a ser imposta às famílias portuguesas passa pela derrota do pacto de agressão, passa pela derrota deste Governo e desta política.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Apesar deste incidente, Sr. Ministro, queria dizer-lhe que o Sr. Ministro bem pode fazer estas intervenções de propaganda na Assembleia da República, porque enquanto a realidade o desmentir, essas intervenções pouco contribuirão para a resolução de seja de que problema for. E queria dizer-lhe ainda o seguinte, Sr. Ministro, quem tenha lido o ensaio sobre a cegueira de José Saramago e tenha visto aquilo que aconteceu há 2 dias atrás em alguns supermercados do Pingo Doce, há de encontrar estranhas coincidências que devem preocupar qualquer cidadão de bom senso. E aquilo que aconteceu naqueles supermercados, Sr. Ministro da Segurança Social, foram famílias desesperadas e famílias cegas pelas necessidades que os senhores estão a impor, que encontram em todos os momentos da sua vida dificuldades que são inultrapassáveis. E enquanto os senhores continuarem a desenvolver esta política, a concretizar um pacto de agressão que rouba as famílias, que rouba o povo português, e famílias cujas falências em 2011 triplicaram, Sr. Ministro. Famílias cujas falências chegaram a 5.753, com mais falências de famílias do que de empresas. Enquanto os senhores continuarem a fazer esta política, enquanto continuarem nesta Assembleia da República, utilizando a vossa maioria a aprovar medidas para roubar os portugueses, podem continuar aqui na Assembleia da República a fazer este discurso e a levar a vossa por diante. Mas fora destas 4 paredes vão continuar cada vez mais e mais portugueses a lutar contra o pacto de agressão e contra o vosso governo.